mulheres, o clube. Tá. Começou? Bonjour, bem-vindos em mais uma edição do podcast Blend Tokenation, um podcast onde eu recebo personagem de arte, cultura, negócios. Hoje estou com a Nath Felsberg, um grande nome da arte, que vai nos contar um pouco sobre curadoria. Bem-vinda, Nath, obrigada. Obrigada, Nádia, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Um prazer ter você. Eu queria que você contasse um pouco quem é a Nath, aproveitando para agradecer a Faculdade Sebrae, né, que está oferecendo esse podcast. Quem é a Nath? A Nath, muita gente, mas eu tenho uma formação interessante, né? Eu não sou formada em História da Arte, nem Mercado de Arte, eu sou socióloga e jornalista. Eu me formei na BU, na Boston University, em Boston. Aí eu voltei para o Brasil com essa formação que eu não sabia muito bem o que fazer com isso na época. E aí comecei a trabalhar numa galeria de arte, chama Nara Heusler. E aí, na Nara, eu descobri que eu tinha essa paixão por arte, não necessariamente mercado, mas eu tinha uma conexão muito forte com a arte. Mais do que a arte, os artistas, né? Eu acho que a arte é uma tradição das pessoas que estão por trás dela e eu me conectei muito com os artistas na época. E aí, eu, obviamente, percebi que eu tinha uns gaps na minha formação, se eu quisesse continuar nesse mercado, e voltei para Nova York para fazer um mestrado. E aí eu fiz um mestrado em New Media e Arts Business. Que nos Estados Unidos você tem essa oportunidade de misturar coisas que eu acho que hoje em dia é muito importante, né, para a formação. Porque como o mundo está integrado e tem todas essas novas plataformas acontecendo, eu acho que uma formação que consegue introduzir as humanas e essa coisa mais de liberal arts que os Estados Unidos oferecem, eu acho muito importante. Aí fiz Art Business e Media Studies em Nova York, e na mesma época a gente abriu a Nara em Nova York. Então, eu acabei ficando mais tempo lá. Minha trajetória nos Estados Unidos é de 7 anos. E foi muito interessante, né? Porque eu fui exposta ao mercado de arte global. Nova York é o epicentro da arte. E, para mim, foi uma experiência muito válida. Não só pela formação da galeria lá, que eu achei que foi muito legal, mas para entender o mercado como um todo e poder trazer as minhas visões, né, para o Brasil, que é um microcosmo do que acontece lá fora. E como você abre uma galeria de arte em Nova York, assim, nos conta um pouco? Porque... Nossa, menina, você quer saber mesmo? Quero. É o seguinte, você abre numa localização que você nunca iria querer ir visitar ao ser turista em Nova York, então a gente abriu na 28 com a Sexta, que é o Flower District em Nova York. Então a galeria, ela era no meio de todos os floristas no Midtown, New York, e perto de Koreatown. Então você imagina o caos diário que era. Era um prédio que não tinha elevador, as escadas estavam meio tortas, então toda vez que você subia, você tinha que fazer um certo balanço. Os floorboards, tudo... tinha que consertar tudo, assim. O banheiro era aquela descarga que fazia assim, era um caos. Bom, o Arrow com Factory começou assim, né? É isso. Todos começaram assim. Uhum. E eu acho que... Eu ouvi... Você conhece o Jordan Peterson? Uhum. Ele é um psiquiatra canadense, que eu gosto muito. Ele falou um negócio que é muito interessante. O artista, né, e a galeria, por consequência, é responsável por revitalizar grandes áreas de cidades. Então, por exemplo, Chelsea não era o Chelsea antes das galerias entrarem lá. E, por consequência, os artistas. A Barra Funda, aqui em São Paulo, que hoje em dia é um grande hub de arte e que está sendo totalmente revitalizada, foi quando a Mendes Ura, Fortes Aloia, essas galerias grandes entraram lá, até o próprio colecionadores, tipo Zé Olímpio, entraram lá para utilizar os espaços, os galpões, para expor a arte. Então, assim, o artista e a arte é responsável pela revitalização de bairros, né? E, então, a gente era no Flower District, a gente falou, não, chega, a gente com uns 2 anos lá, chega. Aí fomos pro Upper East Side. E foi muito interessante, que a gente chegou no Upper East Side, a galeria era do lado da Dolce, era um prédio muito bacana, etc. Só que só tinha galeria lá, porque só tinha loja de luxo. Aí, um ano depois, abriu do nosso lado a Hauser & Wirth, que hoje em dia é a maior galeria do mundo,
E a David's Warner, que é uma mega galeria também. Ou seja, filiais, né? Porque as originais eram no Chelsea. Ou seja, a gente estava num quarteirão que era a David's Warner, a House Worth e a gente, a Nara. Então, assim, isso deu uma mega visibilidade pra galeria. Aí, chegou uma hora que eu decidi voltar pro Brasil, né? Por questões pessoais também. E aí a galeria foi pro Chelsea. Hoje em dia, 400 metros quadrados. São 400 metros quadrados no Chelsea. Estão indo super bem. Que legal. E é um processo, né? Como tá, E aí você decidiu empreender no rumo da arte. Então, talvez para quem está nos ouvindo, está saindo da faculdade, quer empreender com arte, eu acho que é legal contar um pouco essa trajetória sua de curadora, criadora de experiência. Eu não sou curadora, né? Porque eu acho que curador tem que ter uma formação específica para ser curador dentro do mercado de arte. O curador, ele tem uma responsabilidade muito importante no mercado. Ele, na verdade, que contextualiza o artista dentro do espaço, do tempo e da narrativa cultural. Sim. Então, eu acho que o curador, ele tem essa autoridade, essa responsabilidade que precisa ser muito respeitada. Então, às vezes, as pessoas falam curadoria, e, no fundo, o curador, ele é uma figura institucional no mercado. Quando eu comecei a empreender com arte, foi durante a pandemia, que eu decidi sair da galeria e falei, putz, o que eu vou fazer agora? E era quando estava começando esse movimento de Art Advising no Brasil, né? Art Advising, o que é? Na verdade, é uma consultoria para montar coleções, né? Uma coleção de arte, na minha opinião, é uma reflexão da pessoa que decide colecionar. É muito simples. Eu sou essa pessoa que decide pegar conceitos complexos e simplificá-los para achar a natureza do conceito. Então, assim, no fundo, um Art Advisor é aquele meio psicólogo, meio... né, curador, meio tudo, que olha para a pessoa e fala do que você gosta, né? Como que a gente pode criar uma coleção que faça sentido para você? E aí, às vezes, essa coleção começa a fazer sentido para o mundo, começa a fazer sentido para o momento que a gente está vivendo. E isso que é o mais legal. E aí é onde você vê as instituições privadas sendo formadas, os museus privados. E aí, essa era a ideia desde o começo com Art Advising para mim. Eu sou muito sonhadora, que nem eu falei. Eu gosto de arte. Eu sou uma pessoa que, assim, para mim não faz sentido trabalhar com outra coisa, porque eu acho que o artista, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito, né, confuso, difícil, etc., o artista traduz a coisa que eu acho mais importante, que é emoção. E eu acho que, assim, para mim é muito gratificante como ser humano trabalhar com isso. E como a gente pode começar uma coleção? Para quem está nos ouvindo, talvez ache que arte é algo muito elitista. Como que a gente começa uma coleção relevante? Eu acho que arte é elitista, no sentido que, assim, não é barato, né? Que nem eu falo, é um hobby caro. Mas, por outro lado, né, colecionar é colecionar tudo. Eu conheço colecionador de selo, conheço colecionador de Barbie dolls. Eu gosto de colecionar revistas de fofoca. Olha, dica aí. Então, eu sou uma pessoa que tem revistas de fofoca dos anos 80. Ah, que maravilha. Adoro. Gavetas e gavetas de revistas de fofoca. Adoro. Mas, assim, colecionar arte não é... assim, eu acho que a arte em si é democrático. O colecionismo não é algo democrático. Então, eu acho que quando você começa uma coleção de arte, primeiro você tem que entender o porquê que você está fazendo isso, né? Se é para uma realização pessoal, se é que você quer participar do mercado, né? Porque o colecionador é um grande agente do mercado. O colecionador, ele forma artistas, ele tem uma fala grande dentro do cenário. O valor de um artista pode mudar se tal colecionador compra. É um conjunto de coisas, né? O colecionador, a instituição, a galeria, enfim. O mercado, a autoridade do mercado tem que ser coletiva e não só individual. Sim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando você começa uma coleção, você precisa entender o porquê que você está fazendo isso. Como tudo na vida, né? A gente tem que... Sim. Eu sou uma pessoa intencional. E eu acho que os melhores artistas do mundo são intencionais. A gente olha aquela tela e fala, não, isso aqui é confuso, etc. Não, ele sabe exatamente o porquê que cada coisa está lá.
Isso é muito interessante. Eu queria entender um pouco da tua pesquisa, né? Como que você encontra os artistas antes do mercado, né? Você que é um art advisor, você precisa estar ligada em tendências, em como que você faz essa curadoria sua, assim? Eu acho que essa palavra tendências é muito importante. Mas, assim, as pessoas sempre me perguntam isso. Primeiro, eu não tenho bola de cristal, acho que ninguém tem. Eu acho que as pessoas que têm uma diferenciação que eu acho importante fazer, que é a diferença entre especulação e curadoria, que é o que a gente faz dentro de uma coleção de arte, né? Especulação são aquelas pessoas que querem achar o próximo artista para ganhar dinheiro com isso. Primeiro, na minha opinião, arte é um ativo ilíquido. Você não sabe quando vai valorizar, e se for valorizar, é um período de 10 anos. Então, não é nenhum ativo que dá para falar, não, isso você vai ganhar um retorno em 3 anos, 4 anos. É meio que uma fábula, é uma narrativa. Na minha opinião, eu acho que a gente achar artistas que vão valorizar no vernacular popular é você entender as ondas históricas, né, que fazem com que os artistas sejam reconhecidos, e o que está acontecendo na atualidade, o contexto. Então, eu vou concretizar esse exemplo para você. Eu acertei algumas vezes na minha vida, né? Um desses acertos foi uma artista que chama Marina Pérez Simão, que é uma artista representada pela Men's Woods, que é uma galeria brasileira, só que tem de Minas Gerais, que eu adoro, mas que tem espaços na Bélgica, em Paris, em Nova York. Então, é uma galeria hoje em dia internacional. Quando eu recomendei essa Marina para um cliente meu, acho que foi uns 6 anos atrás, e eu olhei para a Marina, e a Marina é assim, primeiro, ela é uma pessoa muito profunda, eu conheço ela. O trabalho dela simplifica ideias muito complexas, ou seja, ele é um trabalho profundo, porém ele é acessível no campo intelectual e estético, que eu acho muito importante. Eu acho que a obra ela tem que achar aquele meio termo, aquele fine line between innovative and familiar. Então, a obra tem muito isso. E eu sabia do movimento de internacionalização da Men's Wood. E as relações que eles tinham lá fora, enfim, tudo isso. E aí, o que aconteceu? Essa cliente comprou a obra por R$40 mil, e ano passado a Marina foi vendida em leilão por $400 mil. Mas que nem eu te falei, assim, não é que eu virei e falei, não, eu tenho olho. Não, é uma conjunção de fatores, são coisas que andam juntas para que você comece a entender como o mercado funciona. E o que faz um bom artista hoje? O que você acha que são os ingredientes? Tem que ser também produtor de conteúdo, tem um olhar para negócio. Hoje esses artistas têm equipes também que ajudam. Isso tudo acontece naturalmente, porque a gente vive num mundo onde sem isso acho que ninguém sobrevive. Sim. Mas eu não acho que é uma essência que faz um bom artista. A pesquisa do artista é importante, né? A profundidade. Eu acho que um bom artista, ele nunca está satisfeito com o trabalho dele, com o mundo. Então, eu acho que é uma mistura de indignação com aceitação. E nisso sai uma grande obra de arte. Eu olho muito para a profundidade das pessoas e a forma com que elas conseguem trazer conceitos diferentes juntos. O network de pensamento. Falando um pouco de arte digital, o que mudou na arte nos últimos 5 anos? Assim, o que você vê de mudanças principais que aconteceram? De arte digital eu não sei falar muito bem. Pode ser de arte em geral. Eu acho que, assim, na pandemia existe um pico muito alto de vendas, né? Hoje em dia o mercado movimenta 57 bi de dólar por ano, mercado global. Na época da pandemia, subiu, acho que 29% para 65 bilhões. E todo mundo ficou, meu Deus do céu, a arte vai, né, dominar o mundo, blá, 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 blá. Só que depois da pandemia houve uma queda muito brusca e as pessoas começaram a freak out. Porque a gente vive nesse coisa da polarização, né? Ou é muito ruim ou é muito bom. Na minha opinião, foi uma regularização de mercado normal. O mercado continuou a trabalhar como mercado depois da pandemia, que foi um momento totalmente atípico na história da humanidade.
Mas você acha que, por exemplo, com redes sociais, tem novos artistas que conseguem furar mais a bolha que há 10, 15 anos antes? Eu acho que as mídias sociais, elas ajudam nisso, mas eu acho que tem fatores concretos importantes, estruturas importantes no mercado de arte que determinam mais a validação do artista do que necessariamente a mídia social. Sim. Acho que a mídia social pode ser um veículo, né? Eu já descobri muito artista pelo Instagram, enfim, só que eu não acho que isso é o que consegue validar ou não a trajetória de um artista. Mas eu tava explicando para você, o mercado. A Marina, que vai conversar com você mais tarde, ela conhece bem esse mercado de leilão. E os únicos dados que a gente tem do mercado de arte são referentes aos leilões, né? Porque os outros são muito especulativos. O que um galerista fala, o que um trader fala, pode ser verdade, pode não ser verdade, a gente não sabe. Então, o que aconteceu? Depois da pandemia teve essa queda. Nos últimos 2 anos, a gente tem observado uma coisa que eu acho muito interessante, que é a não venda de lotes, né? Então, obras de arte acima de $10 milhões. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aí a gente entra no âmbito digital, que eu acho muito interessante, mais do que NFT, essas coisas. Com AI representando uma revolução industrial, então aí você tem mais acesso a informações, as coisas ficam menos opacas, as estruturas que monopolizam o mercado de arte perdem força por causa do AI, porque as pessoas têm uma capacidade maior de pesquisa, têm uma capacidade maior de entendimento. Essas obras que representavam uma grande parte da circulação do dinheiro caíram, as vendas caíram. Então, obviamente, guerra, instabilidade econômica, tudo isso afeta o comportamento dos ultra ricos. Mas, mais do que isso, eu acho que o AI é grandemente responsável, não sei se grandemente já existe, mas eu acho que altamente responsável por essa mudança de comportamento de compra no mercado da arte. Então, a gente está vendo obras que são muito caras sendo menos visitadas e o preço médio do que está sendo comprado sendo, né, equalizado. Talvez uma democratização Uma no acesso? democratização, é isso. É isso, é uma democratização que eu acho que é o que a arte tem que ser. Sim. Não, legal. E falando um pouco de IA, você consegue diferenciar uma obra feita por IA de uma obra feita por um artista usando o IA? Como que está essa fronteira, assim? Isso dá para ver em 2 segundos, mas pior, eu consigo diferenciar, já que a gente está falando de curadoria, um texto feito por IA, mesmo muito bem feito, e um texto não feito por IA. Esse é muito interessante de você contar também a importância do texto que acompanha a obra, né? O texto contextualiza a obra. A obra, é o que eu falo. As pessoas falam, a IA vai substituir a... Gente, claro que não. IA, na minha... Eu sou meio weird, sou meio fora da caixa, mas o artista é o que eu falei, ele traduz as próprias emoções e o psique dele em relação ao mundo. Como que o IA, a não ser que exista o emotional IA que eles estão criando, etc., né? Como que isso vai substituir a produção artística? Isso, para mim, é meio fora de qualquer cogitação. O que o IA, na minha opinião, deve fazer é valorizar o trabalho do artista. É o que a gente estava falando, é apontar quais instituições estão nisso pelo jogo errado, né? É apontar como as estruturas do mercado funcionam e como a gente consegue fazer com que isso seja mais saudável para a produção artística. Porque eu acho que tem uma diferenciação, Nádia, que é muito importante fazer, que o produto do mercado de arte, eu estou sendo muito reducionista, tá? Eu estou simplificando muito. O produto do mercado de arte não é a obra. O produto do mercado de arte é um artista. Só que tem muitas pessoas e muitas instituições, especialmente no Brasil, que tratam a obra como produto. E não é isso.
Então, quanto mais a gente consegue desvendar isso, e eu acho que a IA vai ajudar muito, porque a IA é uma conversa, né? Você tem uma conversa com a IA, você começa a descobrir um monte de coisa da vida. Quanto mais a gente consegue usar a IA para desvendar, né, o real produto do mercado e como a gente consegue valorizar isso de uma forma sustentável, eu acho que aí a gente começa a dar jogo. Você pode dar um exemplo de como fazer isso? Por exemplo, eu vou te falar como eu uso IA. Eu uso. Eu acho o Claude excelente. Acho brilhante. Mas é o que eu te falei. Eu tenho uma conversa aberta com o IA. O meu IA, ele não me dá fatos. Ele pergunta a minha opinião antes de me ajudar a escrever alguma coisa ou pensar em alguma coisa, porque eu já expliquei para ele que quem sabe das coisas sou eu e ele tá lá para me ajudar com os fatos, com os contextos, etc. E eu descobri uma coisa muito interessante recentemente. Vou te dar um contexto, tá? O mercado de arte, eu falei que movimenta 57 bi de dólar. O Brasil movimenta 480 milhões de dólares por ano de dinheiro. Isso representa 1% do mercado da arte. Aí você vai me perguntar, um país que teve 4 gerações consecutivas de artistas que bombaram em todos os leilões, desde 1920, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, aí depois você vai para Lígia Pape, Lígia Clark, Hélio Oiticica, outra geração, depois dos neoconcretos, que colocaram o Brasil no mapa. Aí você entra na geração 80, que hoje em dia é uma das mais valorizadas do mundo, que é a Adriana Varejão, Beatriz Milhazes. E você termina numa geração que institucionalmente, dos anos 90, institucionalmente está bombando. A gente acabou de ter Lucas Arruda no d'Orsay, em Paris. A gente tem Marina Pérez Simão em todos os lugares. Marina Heingens, uma outra super artista contemporânea maravilhosa. Érica, enfim, 1 milhão de artistas. Você me pergunta, um país que tem 4 gerações de artistas bombásticas consecutivas, menos de 1920 para os neoconcretistas, quase consecutivas, como que pode representar 1% do mercado de arte global? Essa estrutura de pensamento está completamente defasada, na minha opinião. E eu só vejo uma explicação para isso, que não é a falta de talento no Brasil. Porque eu acho que o Brasil tem um talento, assim, uma criação, um mercado criativo excelente. Não é falta de espaço, não é falta de recurso natural. Porque, né? Eu acho que o Brasil é o país mais olhado em termos de recursos naturais hoje no mundo. Então, a única coisa que sobra é a falta de infraestrutura comercial e de capital para que esses artistas realmente sejam valorizados. E eu não estou falando dos que já são, eu estou falando da geração que está por vir. Então, eu acho que a gente está num turning point com AI hoje em dia. Eu acho que ou o mercado e o capital começa a olhar para essa infraestrutura, né, de arte, e eu não estou falando só arte, tá? Arte, design, arquitetura, enfim, tudo isso que o Brasil tem de tão maravilhoso para entregar, e faz com que essas estruturas se integrem de forma, né, que isso pode ser realmente valorizado lá fora, ou a gente vai continuar vivendo um mercado fragmentado que não suporta o talento que realmente existe no Brasil. Então, eu acho que a IA, você me perguntou para que... Eu acho que a IA serve para isso, para integrar pensamento, para integrar estrutura, enfim. E eu estou muito animada, eu acho que a gente vai conseguir. Já que você detecta tendências, né, e artistas, eu queria você talvez mencionar alguns nomes de artistas que te tocaram ultimamente, né, que a gente precisa ficar de olho, porque no final, né, você como art advisor sabe dénicher, a gente fala em francês, né, achar aquelas pérolas. Então, dénicher. Olha, de novo, eu vou falar uma coisa que eu falo muito para os meus clientes. Gosto na arte, pérolas, etc., né, é muito pessoal. Eu acho isso muito difícil de generalizar. Sim. E eu acho que tem uma outra coisa. Eu acho que arte, você não se julga num vácuo. Você julga a partir de um contexto histórico e uma narrativa pessoal e cultural, né? Dito isso, eu vou te falar 3 exposições que me tocaram na minha vida. E depois eu vou te contar alguns artistas que eu realmente gosto, brasileiros, e as estruturas no Brasil que eu acho que realmente
são bacanas. Essas 3 exposições foram Mark Rothko na Fundação Louis Vuitton. Acho que o Mark Rothko traduz luz na tela, né? Na minha opinião. Ele é um dos grandes mestres de todos os tempos. Alice Neel, que é uma pintora figurativa no Metropolitan. E eu vou te falar porque que essa exposição me tocou. Eles conseguiram traduzir o trabalho, o Metz, né? Conseguiu traduzir o trabalho dessa artista altamente complexa, altamente cheia de vertentes, né? Porque o pensamento do artista, ele tem várias vertentes. Ele não tem só uma. Ele pensa, ele conecta, aí ele usa droga, aí ele... Enfim, não usem drogas, crianças. Mas, assim, existem... E o Metz conseguiu reduzir isso da forma mais humana, que eu acho que eu já vi uma exposição traduzir. Que foram os retratos que ela fez ao longo da vida dela. Depois eu te mostro as obras. Pode pôr aqui também, Alice Neel. E contou uma história das interações que ela teve com essas pessoas, que são pessoas ordinárias, normais, ao longo da vida dela. Então, a curadoria foi isso. Foram as interações que a artista teve com as pessoas com quem ela pintou. Você imagina, uma das artistas mais importantes do século XXI. E foi tão simples, mas tão profundo, que isso me marcou para sempre. E a terceira exposição que me marcou foi Philip Guston no Tate. Philip Guston é um artista que dessa geração do expressionismo abstrato, Jackson Pollock, Mark Rothko, etc. Né? Só que um artista mais político, que foi super controverso, porque na época do Nixon, nos anos 60, ele pintava o Ku Klux Klan e várias coisas que, obviamente, não eram muito aceitas, né, pela sociedade. Só que essa retrospectiva do Guston é muito interessante porque ela junta exatamente isso, a jornada pessoal do artista com um comentário sociológico. E às vezes tem que pintar para denunciar, para as pessoas saberem que existiu e não pode existir mais, né? Ele é um gênio. Então, essas foram as 3 exposições. Eu acho que a última Bienal de São Paulo foi excelente. Excelente. Acho que... Tô animada para a próxima Bienal de São Paulo. Acho que a Bienal de São Paulo é um dos eventos de arte mais importantes do mundo. Acho não. Está comprovado. E, assim, eu sou muito fã do trabalho de uma artista que eu já mencionei aqui, que chama Marina Hingis. Ela é muito boa pintora. O trabalho é lindo, tem camadas, ela pinta e nunca termina a pintura. E eu tenho certeza que se você colocar uma faquinha lá em uma das camadas, Marina, me corrija, você vai achar tinta óleo fresca. Ah, que legal. Então, assim, eu acho ela ótima. Várias dicas. Eu queria... já que é um podcast oferecido pela Faculdade Sebrae, quais dicas você daria hoje para empreendedores e empreendedoras que querem começar no ramo da arte? Eu acho que a dica maior que eu daria para o empreendedor que queira começar em qualquer ramo, eu acho, primeiro acha a sua verdade. Acha o que você realmente acha sobre as coisas. Isso parece simples, mas entender o que a gente realmente acha sobre as coisas, sobre o mercado que a gente está, demanda um nível de atenção pessoal e para a sociedade e para o mercado que leva anos. Eu demorei 15. 15. Então, eu acho que entenda a sua opinião de verdade sobre as coisas. Mantenha integridade sempre. Mesmo se o mercado está falando que XPTO é a melhor coisa do mundo, talvez não seja. Então, assim, mantenha a sua visão e a sua integridade sempre. E things take time. As coisas levam tempo. Então, assim, não se seduza pelo social, pelo dinheiro, pelo glitz and glam. Não se deslumbre, porque tem muito disso. Presta atenção na sua natureza, nas coisas que fazem sentido para você, no que faz a sua alma se mexer. Porque um business fundado na alma e na luz
e no amor é muito mais sustentável do que um business fundado no ego e na ganância. Com certeza. O mercado de arte tem muito disso. Para terminar esse podcast, a gente tem uma pergunta para nossos convidados, que a gente simula que a gente está numa naveta espacial, não sei se fala assim em português. A gente está em 2030 e a gente se projeta como que será a próxima geração de artista. Como você vê o artista de 2040, assim? Você vai me matar, porque eu vou te dar outra resposta que você não quer ouvir. Mas eu acho que o artista de 2030 depende muito de como a gente investe o capital hoje em dia nas estruturas que vão financiar esses artistas. Né? A gente, que nem eu falei, a gente vive um mercado fragmentado. E onde há muita fragmentação e dispersão, existe muito espaço para manobra, para coisa feita mais ou menos, etc. Então, se o capital decidir que a cultura, arte e educação em cultura e arte, que é uma coisa que eu acho que precisa muito nesse país, é importante, e a gente começar a construir estruturas sólidas para que isso aconteça, em 2030, a gente vai ver uma outra geração 90, uma outra geração 80, até melhor, né? Uma outra Tarsila do Amaral, outros representantes, né? Então, assim, o capital tem que começar a levar isso a sério, na minha opinião. E eu acho que é com caráter de urgência. A partir do momento que isso acontece, as pessoas que gerem o mercado, né? Somos nós que não somos artistas, infelizmente, porque o meu sonho é ser artista, eu acho que a gente consegue criar uma geração altamente inteligente, altamente profunda e mais. A gente tem uma coisa, eu acabei de pensar nisso, né? A gente tem uma coisa hoje em dia que as pessoas subestimam muito. No mercado de arte, em outros mercados eu acho que não, que é a saudabilidade mental, né? A gente perde muitos artistas muito bons, não só na arte, mas na música, nos filmes, etc., por droga, por depressão, etc. Pessoas altamente sensíveis são muito sujeitas, né, às coisas ruins do mundo. E eu acho que esse aumento no well-being, na saúde mental, esse foco nisso, pode ajudar com que essas pessoas virem o epicentro, né, da empatia, da beleza, das coisas que realmente importam na vida, do amor. Então, assim, o mundo pode caminhar para um lugar muito bom, se a gente souber conduzir isso com as estruturas e os recursos que a gente tem. Então, assim, eu sou a eterna otimista. Então, em relação a tudo na minha vida e em relação ao mercado de arte, eu sou muito otimista. Mas é urgente, as coisas precisam mudar. Legal, adorei esse recado. Muito obrigada pela tua participação. Sim. Eu queria você deixar uns @, para quem quiser seguir você, vou interagir. Pode falar. Não, a minha empresa chama Acervo em Comum, @Acervo em Comum, e o meu pessoal é Nath Fels. Obrigada. Merci beaucoup. Merci. Obrigada. Obrigada, querida. Gostou? Adorei. Foi